Pessoal, eu estava aqui refletindo, estava aqui deitado e refletindo sobre o quanto que essas empresas fabricantes de sistemas operacionais dos celulares e as próprias, como no caso, por exemplo, a Apple, que é fabricante do próprio telefone, quanto do sistema operacional, o quanto essas empresas têm de dados, quantos dados armazenados elas têm nossos. E o que poderia fazer, porque eu estava aqui deitado refletindo sobre a possibilidade de fazer agentes. Por quê? Porque eu deitei e senti uma dorzinha na perna, falei assim, nossa, precisava marcar uma consulta, né? E atualmente tem alguns vídeos aí rodando. A própria Google já lançou apenas a apresentação, né? Não o serviço em si ainda, mas de agendamento. Aí mostra lá a pessoa agendando num salão, se eu não me engano, um salão de beleza. No entanto, só hoje, com a evolução, com a ascensão, com o advento do ChatGPT e da inteligência artificial em si, de vários outros recursos, a gente está conseguindo já evoluir num ponto de emular a voz e fazer com que a outra pessoa do outro lado consiga já não saber se é de fato um ser humano ou não. Agora mesmo de manhã eu estava num perfil, não lembro que perfil era, que o cara fez a estratégia de campanha dele por voz. Você sabe quando você fala assim, digite X, digite algo para. E aí você starta, digite algo lá no direct, na mensagem aqui abaixo. Antigamente é o passa rola para cima, né? Agora é o digite a mensagem. Nesse digitar a mensagem, você vai dar um start lá no, na sequência lógica da, do robozinho lá, do programa do N8N, ou seja lá qual recurso que você utiliza para começar a startar uma conversa, uma lógica de funil, etc. Mas ele fez por voz, eu achei uma inovação, achei assim, nesse momento que eu gravo o vídeo, é algo bastante, é um diferencial, é algo inovador. Por quê? Porque ele clonou a própria voz. Na verdade, ele gravou, presta atenção, ele gravou a própria voz e vai passando as mensagens numa sequência lógica. No entanto, existem recursos mais avançados. Você clona, eu estou conseguindo ter acesso agora, nesse momento, a esses recursos que você clona a voz e você vai conversando numa linguagem natural, fora de scripts, certo? Porque esse exemplo, você seleciona uma opção, ou você, no caso lá, por exemplo, eu cheguei até um ponto que eu só ouvi, né? Mas ele pode incrementar, por exemplo, opções. Opção 1, 2, 3 e 4 e vai startar árvores de decisões diferentes. Mas existem outros recursos que você vai integrar com a API de inteligências artificiais que vai fazer essa linguagem ficar bem mais natural. Mas voltando à questão do desses sistemas operacionais do seu celular, do nosso celular, do meu, do seu. Cara, essas empresas têm dados demais, demais dos seus usuários. Ficaria muito fácil fazer um recurso de assistente, cara. Por quê? Porque ele tem acesso aos seus dados, ele tem acesso ao que você conversa, ele tem acesso aos seus doutores, aos seus. Uh, a sua lógica como um perfil único ali, um usuário único, entendeu? Então, criar um assistente integrável, por exemplo, como uma das minhas especialidades, que é a automação, a domótica, a automação residencial, cara, é dado demais, muito importante, é ouro puro. E elas não fazem. Aí a Apple vem, manda uma Siri. Cara, Alexa ainda é meio tantã, é meio burrona ainda, cara. A Siri, eu cheguei a me encantar, Cortana, com a Cortana no Windows, ela era muito eficaz, muito eficiente quando foi lançada, né?
A Siri sempre foi o quê? Liga para o número tal, nunca entende o que você fala. É uma. Aí, sabe? Aí a Meta mesmo, o Facebook, os caras foram para fazer o metaverso. O metaverso, cara, o metaverso, ele é algo extremamente interessante. Ele tem um potencial muito grande, mas não é agora. Não é para agora. O Mark Zuckerberg, ele é alguém além do seu tempo, mas não é o momento agora. A gente precisa de um pouco mais de pervasividade. Imagina, por exemplo, óculos como. A gente precisa diminuir o tamanho ainda dos componentes, precisa ainda deixar mais pervasivo, menos perceptível ao usuário. Então, por exemplo, óculos como esse aqui, futuramente, com certeza existirão. Existirá capacidade para funcionar com uma inteligência artificial. Hoje em dia, atualmente ainda não temos. Mas imagina, com o meu óculos aqui eu já faço tudo que eu faço pelo meu celular, pelo meu computador, entendeu? Então, é um pouco dessa reflexão sobre a questão dos dados que existem dentro do seu celular que você está gerando todo momento, 24 horas por dia, que essas empresas elas têm e dá para fazer um assistente virtual extremamente eficaz. Um abraço.